Oi, gente, Roberto Rilo Biscro aqui com um álbum que para mim é bastante curioso. Não é... Ó, o quilate da voz. Curioso não pelo conteúdo, né? Basicamente é jazz, soul, rhythm and blues. Com laivos de pop. Com uma voz maravilhosa que eu conheço já desde o primeiro álbum, da Candace Springs. Essa faixa aqui, inclusive, tem a participação. Se consigo pegar. Do pai dela, Scat Springs. Compôs boa parte deste álbum junto com a filha. Scat Springs foi backing vocal da Aretha Franklin, de um monte de gente. Faleceu em dezembro de 2021. Algumas semanas antes desse álbum ser lançado. Ele saiu em janeiro de 2022. Uma coisa meio swing. Só que com aquele rebolado, aquele swagger de uma época no qual o hip hop existe. Não que tenha na música. É diferente ter alguma coisa na música e ser de uma época em que determinada coisa musicalmente ou artisticamente já existe, né? Não, parece que já voltou aí para os anos 40 no jazz. Parece uma das grandes damas do jazz, né? Na verdade, a Candace Springs, com essa mistura de jazz, soul, rhythm and blues e pop, é uma dama moderna, né? Eu tenho resenhado os álbuns dela desde 2016, do primeiro. Eu resenhei 2 álbuns, mas por escrito, de 2016 e o de 2018, gravando por gravadora chiadinho, ó. Não sei se dá pra ouvir. Daqui a pouco eu já conto porque que o álbum é curioso. Não esqueci, não, porque eu tinha começado a falar. E a Candace, então tá no meu radar já. Então esses lives pop, trip hop, olha lá, tá vendo? Esse barulhinho, essa percussãozinha aí já é meio trip hop, mais moderninha. O que coloca esse trabalho aqui? Essa música tem uma batida lá que sempre me tira a atenção do resto da música, porque daí eu lembro do Under Pressure do Queen, do Ice Ice Baby do Vanilla Ice. Esse tipo de algumas canções aqui, umas 3 décadas, seriam chamadas de acid jazz. Mas tá vendo como ela mistura, né? Jazz, soul music. E por que ele é curioso? Uau! Se não é por causa da música, né? É porque é trilha sonora de um podcast que se chama My Name is Shiba, como álbum. Porque se você procurar, provavelmente você não vai achar crítica a respeito desse álbum, nem nada. Ele é a trilha sonora de um podcast que usa a história do primeiro álbum da Candace, que ela é de Nashville, não tem só música country Nashville. Usa a história do primeiro álbum para falar sobre uma cantora ficcional chamada Sheba Hawkins. Falei?
que em uma época isso seria chamado de acid-jazz. Uma cantora, essa Sheba Hawkins, que gravou um álbum antológico, uma obra-prima, só que desconhecida. E anos 80, tanto que eu ouvi esse tipo de balada linda, essa Love is all we have. O amor é tudo que temos. Então parece que o podcast é a trajetória de como esse álbum foi descoberto. Eu não sei porque eu nunca ouvi. Eu estou falando da trilha sonora do podcast, né? Eu não ouço podcast, me dá um sono desgraçado. Já tentei ouvir audiobook, não dá certo. O negócio é ver filme, série, ou se é para ouvir música. Olha que coisa maravilhosa. Mas de qualquer forma, se você digitar My Name is Sheba, entender inglês, de repente o podcast pode até estar aqui no Spotify, que é onde eu escuto o álbum. Eu nunca procurei se tem o podcast aqui, porque eu não vou ouvir mesmo. Então, mas eu sei que tem site do podcast. Então essa mistura super legal de jazz e tal. Eu não achei crítica nenhuma desse álbum tal. Parece que não estão considerando como da discografia da Candace Springs. Deveriam, porque é um grande álbum. Para quem curte, olha que coisa linda, jazz, soul, R&B, de várias épocas, vintage na maior parte, mas tratadas de um jeito bem contemporâneo, esse álbum aqui é uma maravilha. Mais uma, então, dica do canal. Provavelmente não tão conhecido no Brasil, por isso que eu tenho um canal no YouTube, para trazer coisas que não são, ou que eu suponho não sejam, tão conhecidas, né? Coisa conhecida, muito conhecida, você já tem as redes abertas, os canais que têm patrocínio de $1 bilhão, então tem que escrever, falar sobre isso, e às vezes até falar bem, porque estão ganhando $1 bilhão. Tchau!